Amados irmãos, a paz do Senhor. Ontem nós começamos e trabalhamos até metade do capítulo 2 de 2 Timóteo. E hoje, com a graça e a misericórdia de nosso Salvador, terminaremos este importante capítulo. Aqui Paulo fala diretamente a seu filho, e Paulo simplesmente instrui seu filho em verdades fundamentais, porque Paulo olhava para Timóteo literalmente como aquele que o iria substituir. Paulo sabia que o céu o chamava, e nada mais poderia deter a bendita alegria que simplesmente se tinha por estar perto do grande momento do encontro com seu Cristo. Ele, Paulo, que tinha sido objeto de contraste, de força, de contradição, de simplesmente confronto ali na querida estrada para Damasco. Agora está em Roma e ele sabe que o amado mestre o chama e que tinha chegado o momento de o encontro maravilhoso com o desejado das nações. Por isso ele simplesmente instrui seu filho. Ele no capítulo 1 chama atenção a Timóteo e diz: você tem todo um passado que simplesmente me traz orgulho e me traz uma esperança muito grande. Você tem um passado muito forte com a palavra de Deus. Ele olha para Timóteo e ele simplesmente diz: o teu presente é um presente que também simplesmente me traz felicidade. E eu quero te instruir, meu filho, suporta firme, porque você simplesmente é um grande homem do Senhor e você levará avante toda esta obra. Então, firmeza na palavra, transmite a palavra, firmeza, sofre, mas seja firme, aguente a provação. É isso que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 26. O presente era muito difícil, o presente era Roma, simplesmente com um maluco no poder Nero, destruindo todos os cristãos. Uma voracidade maligna tomou o coração dos romanos e Paulo simplesmente diz: aguenta firme, como bom soldado, como bom atleta, como bom lavrador. E agora Paulo simplesmente traz mais algumas ilustrações para que Timóteo, no presente momento, entendesse que ele tinha que sim se posicionar, sofrer junto com Paulo e aguentar a provação até chegar o grande dia da vitória, porque ele haveria de substituir o nosso grande apóstolo. E é óbvio, em um momento de tentação e sofrimento enorme como era aquele momento, e que inclusive Paulo está perto agora de falecer, não se brinca no serviço. Mas não se brinca no serviço. Daí Paulo tem dito a Timóteo: olha, foco de um soldado, foco de soldado, simplesmente a dedicação de um atleta. E não se esqueça, eu olho para você como um grande agricultor. Então, por gentileza, viva, trabalhe e se dedique como um grande agricultor. Só que Paulo continua, e quando você tem agora em 2 Timóteo, a partir do versículo 16 em diante, lembre-se que Paulo no versículo 15 diz: apresenta-te aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Ou seja, nos momentos mais difíceis da fé, o que sustenta a igreja, o que sempre sustentou, foi a palavra. O que alimenta a alma e o coração humano é o que sempre alimentou a palavra. O que nos faz vencer é a palavra. E Jesus, que veio e nos trouxe
a definitiva e última revelação. Ele então nos abençoou com a palavra da verdade. E louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, quem conhece a verdade o liberta. Assim, Paulo chega e diz: olha, eu não quero que você fique com conversas profanas e inúteis. Nada de fábulas. Nada de fábulas. Por Cristo não perde tempo. Um obreiro aprovado evita todo tipo de falatório inútil. Estou no versículo 16 agora. Todo tipo de falatório inútil. E é exatamente o que Paulo já tinha falado em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Evita fábulas, evita conversa inútil, evita conversinha sem sentido, que não promove absolutamente nada. Então, olha que interessante, nós temos que entender que em períodos difíceis como o de Timóteo, e hoje os períodos que nós vivemos são períodos em que o tempo é escasso, o momento é escasso, não se perde tempo com qualquer tipo de conhecimento, se vai a fundo e se vai direto, e é fundamental trabalhar com o que há de mais importante na palavra, que é o Evangelho, irmãos. Que é um evangelho. Um obreiro aprovado sabe perfeitamente que a perda de tempo com aquilo que não é o evangelho vai possibilitar levar suas ovelhas ao desejo de falsas doutrinas e, o pior, qualquer coisa que se oponha à palavra de Deus. E Paulo chega a dizer que qualquer coisa que não é a sã doutrina é simplesmente, irmãos, como um câncer, uma gangrena. Paulo, ele simplesmente compara a falsa doutrina com um câncer. Olha o que ele diz. Ele até lembra a Timóteo problemas que simplesmente Himeneu e Fileto, que eu e você não conhecemos, mas Timóteo conhecia com certeza, trouxeram na igreja. Versículo 17 diz, olha, e a palavra dele se espalhará como gangrena, ou seja, como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que simplesmente se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Meu Deus do céu, eu tinha ensinado e eu ensino que a ressurreição ainda vem, e eles já dizem que a ressurreição já aconteceu. Então, nós temos que crer perfeitamente que não se brinca com a sã doutrina, porque brincou com a sã doutrina ou ficou com medo de ensinar a sã doutrina, chegará dentro da igreja com certeza a falsa doutrina e essa se espalha como câncer. Mas não é verdade, pastor? Não é verdade? É incrível como novidades, malandragem, interpretação maluca da palavra de Deus surge do nada, e é incrível como aquilo toma dimensões muito grandes, muito grandes. É gente que acabou de ter uma nova revelação, é gente que acabou de ter uma nova palavra, que agora finalmente compreende o que ninguém compreendeu, 2000 anos de história de palavra de Deus e de luta pela verdade, aí finalmente o indivíduo descobre toda a verdade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É difícil, né? Por isso que a gente tem que investir na sã doutrina. E o que eu acho interessante, e que Paulo simplesmente no versículo 19 diz, porque o fundamento ainda é Deus, e o fundamento vem de Deus, e o fundamento continua firme. E qual é o fundamento? Que vem de Deus, continua firme, o Evangelho. E essa é a razão pela qual o Senhor conhece quem são os seus. Quem são os seus? São aqueles que vivem de acordo com o Evangelho e que, obviamente, se afastam de toda a injustiça. E aqui Paulo começa a trabalhar com algo muito interessante, que é a imagem dos vasos. Na época, obviamente, se deve entender que os vasos na sociedade grega eram
muito importantes. E eram literalmente importantes para tudo. Você tinha vaso para todas as necessidades de alguém dentro de casa. Desde vasos onde se conservavam os melhores vinhos, a melhor bebida, vasos que eram usados para banhos, para perfumar, para momentos deliciosos em matéria de simplesmente descanso, né? E até mesmo momentos de alegria, né? Entre marido e mulher. Vasos eram utilizados onde se deitavam no corpo feminino especiarias, né? E aonde os homens ficavam ali de forma muito feliz, esfregando em suas esposas especiarias. E aí a esposa também derramava sobre seu marido óleos muito preciosos que estavam em barros. E ali tinham até alegrias e felicidades sexuais. Agora, vaso também servia para se guardar, obviamente, também os vasos de menor honra, até excrementos. Sim, necessidades fisiológicas, como defecar, existia, sim, nessa época já em vasos. E a pessoa ali tinha suas necessidades fisiológicas satisfeitas, depois aquilo era jogado em um terreno, era cavado e era simplesmente jogado todo o excremento ali, e depois vinha com terra e tampava. Então, quando Paulo falava em vasos de honra e vasos de desonra, Timóteo sabia perfeitamente que isso era normal e Timóteo entendeu. E aí a ilustração que está em 2 Timóteo, capítulo 2, de 19 a 22, era para que Timóteo ficasse tranquilo dentro da igreja. Assim como haviam vasos de honra, havia também, infelizmente, vasos de desonra. E que Timóteo não teria poder nenhum sobre isso, a não ser anunciar a palavra, e aquele que fosse com a palavra se limpando, esse chegaria a ser vaso de honra. O que fosse, ao contrário, mesmo ouvindo com a palavra, se sujando, esse seria vaso de desonra. E que isso existiria em todas as igrejas e em todos os tempos. Olha que interessante o versículo 20. Numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Portanto, se alguém se purificar destas coisas, que coisas? Do versículo 19, da injustiça. E a gente só cai na injustiça se a gente não segue o evangelho. Então, se alguém se purificar de toda a injustiça, de todo o pecado, será utensílio para a honra, santificado e adequado para o uso do dono. E olha que o dono aqui está em maiúsculo, tá? O dono aqui é Deus. Se na sua Bíblia o dono está em minúsculo, tem um pequeno erro, tá? E Senhor tem que estar em maiúsculo, porque aqui Paulo já fala no sentido espiritual. E preparado para toda boa obra. Então, meu amado irmão, eu acho muito interessante isso. Muito interessante. Porque é fundamental para a vida cristã que o crente se afaste de toda e qualquer injustiça, de todo e qualquer pecado. Ou seja, em outras palavras, aqui Paulo está numa posição diferente daquela que estava em Romanos 9, de 20 a 24, em que simplesmente uns já eram vasos de honra e outros vasos de desonra. E aqui é óbvio que o vaso de honra é aquele que vai se purificando, e o vaso de desonra é aquele que vai também se manchando cada vez mais.
Assim, nós devemos, inclusive, ao revisitar Romanos 9, 20 a 24, entender que o mesmo Paulo de lá é o mesmo de cá. Então, bote na cabeça. Bote na cabeça. Muita gente que pensa que há uma grande dissensão entre esses dois textos, o mesmo Paulo de lá é o de cá. E exatamente, vaso de honra e vaso de desonra sou eu que escolho ser, meu amigo. Sou eu que escolho ser. Aqui diz de forma muito clara: portanto, se alguém se purificar dessas coisas, será utensílio para a honra, santificado e adequado para o uso do dono e preparado para toda boa obra. Então, os malucos que querem defender a posição infeliz, calvinista, de que tem vasos que já foram criados para a honra e outros para a desonra, e o indivíduo não consegue sair de uma posição para outra, porque Deus já tinha determinado que um vai morrer vaso de honra e vaso de desonra. Eu quero avisar que o Paulo de Romanos é o mesmo Paulo de Coríntios. Paulo de Romanos é o mesmo Paulo de 1 Timóteo. E o Paulo de 1 Timóteo escreve suas últimas palavras. E as últimas palavras são as mais sinceras e são aquelas de maior interpretação. E aqui ele está dizendo: quem vai se purificando vai se tornando vaso de honra. Quem vai se sujando vai se tornando vaso de maldição. Então, meu irmão, sou eu que escolho. Sou eu que escolho me achegar perto de Deus, ouvir a palavra de Deus, me limpar com a palavra de Deus, dizer não ao pecado. Sou eu que escolho. E aí, à medida que isso vai acontecendo, eu vou me purificando e eu vou me tornando utensílio de ouro e de prata, utensílio de honra para a glória de Deus. Por isso que Paulo simplesmente diz a Timóteo: foge dos desejos da juventude, segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz, e tudo isso com o coração puro daqueles que invocam o Senhor. Timóteo, rejeita a questão tola e sem instrução. Não entre em briga nenhuma com gente que não quer aprender, e continua manso e continua apto a ensinar e suportando tudo. Instrui com mansidão aos que se opõem, porque talvez Deus lhe dê arrependimento para conhecerem a verdade. Muito bem, eu quero terminar 2 Timóteo capítulo 2 fazendo uma pergunta fundamental. Meu irmão, olhe agora para o seu coração. Eu estou aqui olhando para o meu e respondo uma questão simples. Eu e você temos sido vaso de honra ou de desonra? Ninguém nasceu para ser vaso de honra e ninguém nasceu para ser vaso de desonra. Ou seja, o apóstolo Paulo nos deixa claro aqui que simplesmente uma pessoa, quando quer, ela se atrela à palavra de Deus e ela purifica os seus caminhos, e aí ela vai se tornando o vaso adequado a Deus usá-la, ao dono usá-la. Olha, e nós temos que compreender isso. Não adianta mascarar, não adianta esconder, não adianta mostrar o que não é. Quem vê o vaso e discerne o vaso é o dono da palavra, aquele que diante dele todas as coisas estão absolutamente desnudas. E eu falo isso, meu irmão, porque eu e você, nós temos muito que melhorar. Nós temos que, como Paulo diz, nós temos que rejeitar questões tolas e sem instrução.
Nós devemos simplesmente buscar sempre na palavra de Deus, ter o máximo conhecimento possível e nos apresentar como obreiros aprovados, de que não tem o que se envergonhar. Nós temos que tomar uma posição forte na vida de simplesmente rejeitar as paixões incorretas da mocidade, ou seja, os desvios da loucura, tal como a libertinagem sexual, o apego às drogas, a locais onde Deus não esteja, a companhia de gente que Deus não esteja. Amados irmãos, e nós temos que seguir a justiça, nós temos que seguir a fé, o amor, a paz, com o coração puro. Mas pastor, como é possível isso acontecer? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. Ó amados irmãos, que todos nós nos tornemos vasos de honra, vasos que servem aos outros com elegância, compaixão, entendimento, amor, discernimento, verdade, justiça, perdão, sempre produtos da graça e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, terminamos o capítulo 2. Amanhã vamos para o capítulo 3, se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir, nos veremos na glória. Estaremos juntos, porque já imaginou se hoje ainda for o dia do arrebatamento da igreja? Ele não tardará, ele está muito perto. A paz do Senhor.